Agora, o que é isto, a verdade? Né? Já os filósofos na antiga Grécia discutiam o que era a verdade e não chegavam a grande conclusão. Será que a verdade é um conceito absoluto? Será que a verdade depende das circunstâncias que eu estou a viver? A verdade, essa sim, é que em João 8, versículos 31 e 32, diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Okay? Então, Deus sim tem este conceito de verdade, não um conceito flutuante, não é? Mas um conceito que vem assente em verdades absolutas. Deus não nos deu ideias subjetivas que nós vamos moldando consoante as circunstâncias da nossa vida ou até consoante os nossos caprichos, enfim. Mas Jesus definiu a verdade como um facto revelado e eterno. A palavra de Deus, ela é verdadeira, independentemente de nós concordarmos com ela ou não. Okay? E independentemente de lhe obedecermos ou não. E fiquei feliz hoje pela música que a Isabel escolheu para o louvor, porque, de facto, aquilo que nós cantamos é a verdade central da nossa vida. Nós somos filhos de Deus. Não importa o que o mundo diz, não importa, às vezes, aquilo que nós próprios dizemos, não é, sobre a nossa vida, mas nós somos filhos de Deus. Agora, a verdade é que a identidade também não é um conceito simples de falar. Não é? Quando nos pedem para nos apresentarmos, o que é que nós dizemos? Se calhar, consoante o contexto, dizemos coisas diferentes. Não é? E ao longo da vida também, se calhar vamos nos apresentando ou apresentam-nos de formas diferentes. Eu, durante muitos anos, era a Carla Ferreirinho, não é? Ou então era a filha da Lena e do Ferreirinho. Depois, por força das circunstâncias, tornei-me a senhora Carla Perdiz. Depois, passado alguns anos, eu deixei de ser Carla para ser apenas a mãe da Sofia e do Lucas. Não é? Bom, é verdade. E pronto, e depois podíamos ir por aí fora, não é? No contexto profissional tenho outra identidade e por aí fora. Mas a verdade é que todas estas apresentações, correspondendo à verdade, não é? Elas não refletem aquilo que eu sou, refletem apenas características ou circunstâncias da minha vida, não refletem a minha identidade. Agora, transversal a todas estas minhas características e condições está a minha identidade de filha de Deus. A semana passada nós ouvimos o pastor pregar sobre 1 Coríntios 12, onde fala que todos somos membros necessários e importantes ao corpo. Verdade? Verdade. Já sabemos que não somos todos iguais, não fazemos todos a mesma coisa, mas todos somos necessários e quando alguém não está, todos os outros vão sentir a falta, não é? Se perdermos uma orelha, verdade que são duas, mas se perdermos uma, vamos sentir falta dela. Para podermos corresponder à saúde que o corpo precisa de ter, temos que ter alguns cuidados com o corpo, mas também cuidados individuais. Não é? E tivemos a oportunidade de ouvir o pastor falar sobre a importância de despirmos-nos do velho homem e crescer e ajudar o corpo a crescer. Mas para isso eu tenho que conhecer a verdade de Deus sobre mim própria. Não a verdade do mundo, nem a verdade que os outros falam sobre mim. Porque os exemplos que eu dei eram fáceis, não é? Porque eram coisas negativas que claramente contrariam a vontade de Deus. Mas ao longo do nosso caminhar, outras verdades existiram, outras palavras existiram. Vocês vão ser grandes líderes, foram chamados para servir a Deus. Sim, ok, amém. Não era o tempo, não era a forma, e isso trouxe desapontamento, frustração. Por isso, às vezes são palavras com uma roupagem bonita e agradável, nem por isso são verdade. Em João 1,12 lemos que, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E esta é a primeira verdade que precisamos de saber, inequívoca e da qual não podemos abrir mão. Segunda verdade, lemos em Efésios 2,4.
Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, sois salvos. Não importa que vos digam que não são bons o suficiente para fazer aquilo que Deus está a colocar nas vossas mãos fazerem. Efetivamente, não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, mas é pela sua graça. E seguramente, cada um de vós, se olhar para trás, passou já por circunstâncias que claramente percebeu que não era pelo seu esforço, não era pela sua grande capacidade, mas foi Deus, pela sua graça, que permitiu. Eu recordo-me, e como vocês sabem, eu sou professora de inglês e costumo dizer também de português, mas com alguma frustração. Pronto, já nem a aluna gostava muito, quanto mais, a gramática, enfim, é uma coisa que não... É feio de ensinar, não gosto. Depois de muitos anos a dar inglês, tantos que já me tinha esquecido, também podia ser professora de português, fui chamada a dar aulas de português. E pensei, ok, é um 7º ano, vou sobreviver. Depois percebi que tinha sido um 7º ano escolhido a dedo, onde estavam os filhos de todas as minhas colegas professoras, inclusive professoras de português. E pronto, e eu entrei em pânico, não é? Não foi fácil. Seguramente não foi pela minha competência nem pela minha capacidade, porque já há muitos anos que eu não pegava num livro de português, mas foi pela graça de Deus. O ano correu bem, sobrevivi, não devo ter feito um mau trabalho porque ninguém se queixou, mas não foi seguramente pela minha capacidade. Estamos a falar, não é, na primeira pessoa, palavras que nos dizem a nós, não é? E quando somos nós a colocar estes rótulos aos outros, não é? É verdade que também os colocamos a nós. Mas a verdade é que Deus não nos chama a viver de acordo com rótulos. Deus chama-nos a viver de acordo com a sua visão e com o propósito que Ele já predestinou a cada um de nós. Mas, para podermos viver de acordo com a verdade de Deus, temos que a conhecer, certo? Romanos 8,37 diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Outra forma de muitas vezes tropeçarmos e nos baralharmos nesta nossa identidade e caminho de verdade é quando permitimos que a nossa mente comece a vaguear em comparações. Minha irmã é tão elegante, se eu fosse tão elegante quanto ela, eu era muito mais feliz. O meu irmão tem um trabalho tão bem sucedido, aquilo deve-lhe render um bom ordenado ao fim do mês. Se conseguisse ter um ordenado assim, eu com certeza conseguia viver muito melhor. Se calhar até dava melhores ofertas à igreja. Por isso é que ele é assim tão feliz. O meu vizinho, ele tem tido tantas oportunidades, tem uma mulher linda, um carro fantástico, filhos adoráveis. Assim é fácil ser feliz. Sabem que nós fomos feitos à imagem de Deus. Somos preciosos e Deus não se enganou na nossa história. Amém? Ainda que possamos olhar no espelho e achar que tudo aquilo que ali está é errado, temos que aprender a calar essas vozes. Amém? Mas só conseguimos calá-las se tivermos ferramentas para isso. Como uma boa receita que temos naqueles livros das avózinhas, não é? Uma receita fantástica. A gente começa a ler a lista dos ingredientes e quase que começa a salivar. Se ficarmos por aí, fecharmos o livro das receitas e o guardarmos na gaveta, nunca vamos experimentar a realidade daquela refeição saborosa. Amém? Com a Bíblia passa-se exatamente a mesma coisa. Está tudo lá. A verdade sobre nós está lá. Se não tomarmos posse dela, não nos serve de nada. É apenas uma coisa bonita que alguém um dia escreveu e a nós não nos vai trazer qualquer proveito. E quantas vezes nós olhamos para a vida dos outros e achamos que eles é que estão bem, eles é que são perfeitos e acabamos por desagradar o coração de Deus de tantas formas. Não é? Ingratidão, não somos gratos por aquilo que Deus nos tem dado. Não é?
Cobiça também, não é? A galinha da vizinha é mais gorda que a minha. Não é um sentimento que um verdadeiro filho de Deus deva albergar no seu coração. Okay? Em 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita. Amém? Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, há verdades das quais nós temos que começar a tomar posse nas nossas vidas primeiro, individualmente, para que depois estas verdades possam vir a ser refletidas como corpo na sua igreja. Em Salmos 139, 13, 14 diz também: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Somos todos diferentes, na verdade. Deus criou-nos com características distintas. Já viram como ia ser aborrecido e monótono se todos fôssemos como eu? Se todos fôssemos como cada um de vocês? Deus é um Deus criativo e Ele fez-nos diferentes, não para que nos considerássemos uns superiores a outros e outros inferiores a uns, mas Ele criou-nos com características diferentes porque tem propósitos diferentes para cada um de nós. E há um propósito único enquanto corpo e cada um de vocês é uma peça importante na máquina para atingirmos esse propósito. A verdade é que muitas vezes nós rendemos-nos a inseguranças e pensamentos negativos sobre nós próprios e dessa forma afastamos-nos do propósito que Deus tem para nós. Propósito para nós e para nós enquanto corpo. A semana passada, no seguimento de algo que o pastor disse, a Eleni fez um comentário, acho que falaste sobre elogiar, e a Eleni comentou e disse: elogiar os outros não é olhar-nos no espelho. E eu comentei com o Filipe: fogo, elogiar, olhar ao espelho, mas isso é difícil. Não é? Muitas vezes nós somos os mais críticos de nós próprios, não é? Mas pelo conhecimento de quem diz que somos, conseguimos ultrapassar essas inseguranças. Hoje em dia há um conceito muito divulgado e muito em voga que é a autoconfiança. Temos que ser autoconfiantes. Eu prefiro ser teoconfiante. Eu prefiro ser confiante em Deus e na sua palavra, porque se eu confiar em mim, não contem comigo para grande coisa, o propósito vai ser pequenino, pequenino, pequenino. 2 Coríntios 12:9 novamente, mas ele me disse: minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém? Quando tudo é fácil, quando não há desafios, quando não sentimos que estamos a ir além daquilo que era suposto, tudo é fácil. E quando tudo é fácil, também é fácil nós acreditarmos que afinal somos muito bons e que se calhar Deus tem pouco a ver com o assunto. Quando somos levados a uma zona de desconforto, seja ela qual for, de mais exigência, aí sim temos real noção da graça de Deus sobre nós. Recentemente, a colega com quem eu trabalho lado a lado, a diretora do agrupamento, entrou numa situação de burnout. E assim que soube, a minha filha disse logo: olha, agora vê lá, porque para tentares segurar a ela, não caias tu. Pois, e na verdade não foi fácil, porque o meu trabalho teve que continuar, mas tive que ser eu, para além das tarefas que já são inerentes ao meu cargo, tive que assegurar todas as que são inerentes a ela também. E na verdade eu quando comecei a pensar, ok, um mês e tal, não sei se vou conseguir, Deus. Mas a cada dia Deus tem acrescentado da sua graça. O trabalho está a ser feito e até eu me surpreendo quando chega cada sexta-feira e penso: ok, passou mais uma semana, boa, estamos cá, firmes, venha mais outra, Deus é bom. Amém? Por vezes sentimos, quando passamos por estas situações de maior desgaste, precisamos de ser elogiados. Parece que a palavra de elogio de um amigo, de um colega, até do irmão, parece que este elogio às vezes tem mais força para nos encorajar e levar adiante
do que as palavras de elogio que Deus já proclamou sobre as nossas vidas, não é? Precisamos de ouvir do nosso patrão ou dos nossos colegas que estamos a fazer um trabalho excelente, que somos tão bons naquilo que fazemos. Não é? O problema é que quando essas palavras não surgem, o que é que nós fazemos? Será que ficamos amargurados, a pensar que não temos valor, que não estamos a conseguir fazer nada? A verdade, irmãos, é que muitas vezes nós confiamos mais nas palavras que nos dizem e que não têm qualquer fundamento. Não quer dizer que não sejam verdade, né? Mas nós não podemos andar nas verdades que o homem nos diz, porque hoje somos muito amigos, vão dizer muito bem de nós, e amanhã se calhar já não são tão amigos, e ainda que nós permaneçamos as mesmas pessoas, se calhar já, as palavras que nos são dirigidas já vão ser diferentes, mas se os nossos pés estiverem baseados e bem firmados naquilo que Deus diz sobre nós, a nossa segurança, a nossa confiança, essa jamais será abalada. Todos conhecem com certeza a passagem de Mateus 4, de 1 a 11, quando Jesus resiste aos ataques de Satanás. Lembra-se quando Jesus foi para o deserto para jejuar? Satanás tentou dar ali umas dentadas, não é? Mas Jesus provou que tinha os pés bem assentes em quem Deus era e em quem Ele era em Deus. Não é? Submeteu-se a Deus e o que é que aconteceu? Resistiu ao diabo e ele fugiu. Foi o cumprimento da Escritura. Amém? Mas o mesmo pode acontecer conosco. Agora, há uma diferença. Eu posso saber até de cor estas passagens, mas se eu não as tornar vida em mim, de nada vai servir. Quando passamos muito tempo com alguém, quando temos um amigo muito próximo, não sentem que parece que ficamos semelhantes, não é? Não fisicamente, porque a nossa fisionomia não se altera assim tanto, não é? Mas parece que começamos a rir-nos das mesmas graças, terminamos as frases uns dos outros, parece que só com um olhar até percebemos o que a pessoa está a pensar. É precisamente essa simbiose que Deus pretende ter connosco. Mas lá está, essa simbiose no natural vem com tempos de intimidade, com passar tempo, com conhecer a pessoa. Então é isso que Deus pretende de nós. À medida que passarmos tempo com Ele, que lermos a sua palavra, que a tornarmos vida e viva em nós, as verdades que Deus tem reveladas sobre quem nós somos, elas vão se tornar realmente verdade para nós. Nossa mente não irá vacilar e o nosso pé não irá tropeçar. Então, Carla, a vida cristã é assim tão fácil? Basta conhecer as verdades e é tudo um mar de maravilhas? Um mar de rosas? Não. Temos ferramentas que nos vão permitir fazer face às tempestades. Não é? As ondas do mar vão se tornar revoltas, mas não nos submergirão. Amém? Nós conseguiremos sobreviver. Amém? E é de facto esta a única forma de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Passar tempo com Ele e conhecer a sua palavra. E só assim vamos apreender a nossa identidade e enfrentar todas as palavras que o mundo nos atira ou que muitas vezes nós próprios deixamos que germinem na nossa mente. Durante o tempo que tivemos na escola Malkut, para além de ter sido um tempo de aprendizagem, seguramente para todos, a mim abençoou-me em particular o facto de o David ter estipulado um plano de leitura bíblica. Eu sou uma pessoa que funciona um bocadinho assim, tenho que ter algum método, porque eu até posso saber que tenho que fazer as coisas, mas se não houver ali um esquema montado, é fácil divagarmos e chegamos ao final do dia, as 24 horas foram-se e não fizemos metade daquilo que achávamos que tínhamos que ter feito, não é? Então, a mim abençoou-me muito, porque, na verdade, quando nós nos conseguimos disciplinar a ter esta rotina de oração, leitura da palavra, meditação na palavra, né, vamos criando hábitos saudáveis que alimentam a nossa mente e o nosso coração, e estas palavras tornam-se ferramentas para que possamos, tal como Jesus fez no deserto, resistir aos ataques de Satanás para que ele possa fugir de nós.
Eu lembro-me que há muito tempo atrás, eu falei também sobre verdade e tive a oportunidade de partilhar uma música convosco, mas não trouxe a mesma música. Eu acredito que Deus muitas vezes usa músicas para nos abençoar em determinada altura da nossa vida, não é? E depois quando as revisitamos, são giras, gostamos delas, mas parece que já não há aquele fogo no nosso ser, não é? Mas há algum tempo atrás eu ouvi na rádio uma música que me abençoou imenso. E quando estava a preparar esta palavra para partilhar convosco, acidentalmente tropecei novamente na mesma música, então decidi partilhá-la convosco. É uma música que fala daquilo que nós muitas vezes sentimos sobre nós próprios, mas aquilo que Deus diz sobre nós.